Finalmente tá na hora de falar de Dragon's Dogma 2, um dos jogos mais aguardados de 2024, e a Capcom mandou pra gente antecipadamente pra gente contar tudo que a gente achou aqui do jogo. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o Kaká. E aqui é o Hades. Hades, meu queridão, vamos começar falando da história, né? Precisa jogar o primeiro Dragon's Dogma? Definitivamente não. Assim, eu joguei o primeiro faz muito tempo. Eu ia rejogar antes, não lembrava mais nada, acabei não tendo tempo. E é bem tranquilo de acompanhar, ele passa meio como se fosse uma história paralela. É como se fosse uma outra dimensão, uma outra realidade, né? Ele tem a estrutura do primeiro, que é tipo assim, ser o Arisen, que o dragão pega, come seu coração lá. Mas você não tem vínculos com a primeira história. Então, se você nunca jogou Dragon's Dogma, você pode começar pelo 2 tranquilamente. Isso é um ponto que é legal, né? Que realmente você não precisa ter jogado o primeiro, mas isso também é uma outra oportunidade de explorar uma história de uma outra forma. O que você achou da história de forma geral? Cara, a história, ela segue num ritmo bom ali. Ela não tem, assim, você não vai ter uma história que tenha reviravoltas, nada muito épico, assim. Mas é uma história que dá pra você seguir o rumo ali, tem a motivação certinha do protagonista, dos objetivos dele, né? Mas não esperem uma história mega mirabolante, não, que não vai ter. Foi o mesmo sentimento que eu tive. Eu achei que, tipo assim, a história tava legal, principalmente a main quest. Acho que ela tava com uma plot legal, mas não teve nenhuma... Cara, agora, aquele momento que você explode a mente, né, alguma coisa assim. Mas ela tava legalzinha de acompanhar. As side quests que pra mim foi um erro ou acerto. Tem alguns personagens side quests que eu fiquei um pouco mais interessado pra eles, mas a grande maioria eu não me importei. Tem umas side quests que são maiorzinhas ali, que tem um plotzinho melhor. Outras são bem simples, tem umas até que você encontra no meio do caminho, você só ajuda o cara a derrotar os bichos ali e vai embora. Teve umas que eu achei mais chata, que são umas que tem que, tipo, escoltar a pessoa, não sei se você chegou a pegar essa. Sim. Então tem umas mais simples, tem outras um pouco mais elaboradas, com uma historinha ali por trás, mas nada muito mirabolante. Aliás, já começando nessas missões aqui, então já vamos extrapolar um pouquinho da história, vamos falar um pouco das missões. Entrando nas side quests, cara, eu acho que teve, tipo, algumas missões um pouco padrão demais, né? Acho que a missão faz parte de umas atividades secundárias que a gente tem aqui no jogo, e eu achei que, tipo assim, teve muitas que é o feijão com arroz do RPG, que é, pega 3 itens desse aqui pra mim e traz de volta. Ou igual você falou, me escolta até tal lugar, apesar de que tem algumas outras atividades mais interessantes, mas eu acho que o grosso ficou no arroz com feijão, concorda? Concordo, foi mais ou menos assim. Eles tentam dar uma modificada ou outra ali nessa parte mais do grosso ali, tentar trazer uma coisinha ou outra diferente, mas acaba que é meio parecido, um pouco diferente algumas vezes ali. Igual teve aquela menininha lá que se ajuda lá, que ela fica lá pobre, lá na primeira cidade e tal. Então você pega os itens que tem a ver com a história dela, mas no final das contas você pega no caso desse até da menininha, né, depois você encontra, ela fala, depois meu avô vai te dar uma recompensa melhor, aí você encontra na cidade, ele te dá desconto na loja. Então você tem isso, e tem uma coisa que eu tava até conversando com os amigos que estão jogando também, que a gente meio que fez alguns objetivos de side quest em momentos diferentes e de uma forma um pouco diferente também. Tinha um NPC ali, que você pegar até uma classe do jogo, que eu fui de uma forma e o meu amigo ele foi de outra, tipo, em outro momento do jogo e aconteceu de um outro jeito. Eu acho que foi o Mystic Lancer, né? Foi. Eu sei qual é seu amigo. Mas eu também peguei de uma forma diferente. Apareceu realmente uma oportunidade de falar com um NPC que usava uma lança, eu falei com ele, ele me deu a classe, né? Mas tem outras formas de você adquirir esse mesmo benefício. Eu senti um pouco isso, uma vibe, até que aconteceu meio com o Elden Ring, que eu fiquei conversando, que a gente às vezes chegava em objetivos de uma forma um pouco diferente. Isso acontece também no Dragon's Dogma. A gente vai falar um pouquinho mais do mapa, eu acho que a gente comenta sobre isso depois. Quer falar agora? Pode ser. Já vamos falar aqui, atividade secundária, né? Então, o mapa do jogo, eu acho que ele não vai ser um jogo pra todo mundo, né? Porque é tipo assim, eu vou tentar dar um exemplo aqui. É tipo... Passando pano? É pano pra você passar aí, né? O mapa dele é tipo Elden Ring, só que sem cavalo e sem fast travel. Certo. Não concordo, mas eu quero ouvir o seu argumento. Porque assim, é um mapa que ele não vai te mostrar, assim, às vezes o que você tem que fazer. Então, às vezes você tá andando, nada, você descobre uma dungeon ali, uma construçãozinha. Só que essas dungeons são mais básicas, no meu ponto de vista. Bem mais básicas. Tem dungeon, eles são todas iguais, são cavernas, basicamente. Eu encontrei uma dungeon que é bem maior, cheia de caminho, mas ela segue na base de caverna. E o diferente do Elden Ring, que você sempre tem um boss no final, às vezes são só inimigos normais. Sim.
Às vezes tem um bichão grande, que você pode encontrar, mas é bem difícil. E algumas são uma dungeon que é um negocinho, um baú no final só. Então depende muito. Mas você encontra dungeons, construções e tal, nesse estilo, assim. Você não tem o jogo sempre te apontando coisas. Então você acaba meio que descobrindo. Só que tem um ponto, que eu acho que vai dar uma dividida na galera, que é a locomoção pelo mapa. Que realmente é lenta. Me lembra um pouco Death Stranding ali. E eu não achei tão assim igual eles estavam falando. Tipo, é um negócio que é mega divertido você ir de ponto A a ponto B. Na primeira vez talvez mas depois que às vezes você tem que voltar e tal, não muda muito. Eu concordo, exatamente. Eu acho que eu gostei desse aspecto de não te deixar na cara as coisas. Também não sou contra não ter fast travel, eu acho de boa. Mas eu acho que a estrutura do level design não colaborou pra essa ideia. Porque, tipo assim, eu acho que pra isso funcionar de uma maneira divertida, você não tem que fazer o jogador ficar indo e voltando pra várias cidades o tempo todo. E ele faz isso. Ou via quest principal ou via side quest. E aí, pra você ir de uma maneira um pouco mais rápida, você tem aquelas carruagens que você contrata e você pode dormir. Só que, não sei se foi isso com você, mas mais da metade das vezes que eu fui com a carruagem, eu fui interrompido por um monstro no meio do caminho. E aí você tem que levantar e ir lá fightar um monstro. É legal. Na primeira vez, na segunda vez... Não, ainda tem outro detalhe ainda. Teve uma vez que eu tava indo, viajou e parou na metade. Aí eu falei, tava com o arqueiro, vou lutar aqui de cima da carruagem, né? Só que os bichos vieram pra cima da carruagem, meu mago soltou um raio, quebrou o carrinho, mano. Eu tive que andar o caminho todo, metade do caminho todo. É uma situação que é meio engraçada, mas às vezes você fica bolado. Né? Porque, como a gente falou, é muito lento às vezes. Você não tem uma montaria pra você chamar aí o resto do caminho. Teve uma hora que apareceu 2 bosses, eu lutando, fiquei entretido na luta, quando acabei, cadê? O carruagem foi embora. Aconteceu exatamente... Cara, eu fui, aí veio um ciclope. Eu, beleza, vou matar aqui o ciclope. Acabei de matar o ciclope, do nada apareceu um grifo. Eu, vamos, XP. Aí, beleza, matei o grifo. Vou continuar com a Cadê? Foi embora, mano. Foi meio engraçado essa cena aí, mas eu fiquei meio bolado, que eu fiquei, vou ter que andar tudo de novo aí. Tipo, você anda meio que metade do caminho de novo, né? Que geralmente ele para na metade do caminho quando tem bicho. O problema não é nem você ter que andar o caminho todo. O problema é que, tipo assim, quando você já foi a primeira vez, provavelmente você já pegou tudo que tinha ali no caminho ou boa parte dele. Então, meio que você vai e você não faz nada. Você só anda. Porque eu acho que se ele tivesse muito mais evento aleatório no meio do caminho, que é o que eu tava imaginando, seria mais divertido. Não tem tanto. Só pra contextualizar pro pessoal, tem fast travel no jogo, só que ele é muito limitado. Eu chutaria que dá pra você fazer uns 30 fast travel no total do jogo. Eu preferi evitar, acho que eu usei 2 vezes só, no jogo todo. Porque eu geralmente prefiro, eu não vou gastar. É porque eu sou meio que... Eu acho que quem é tipo eu, que é meio... mão de vaca dos itens. Eu também. Eu tipo assim, só vou usar em último caso. É só se, por exemplo, eu tô lá no sul pra você resolver um negócio que é muito oposto, que eu vou demorar muito a chegar, né? Sim. Mesmo de carruagem. Às vezes você tem que pegar mais que uma carruagem, você fala... E uma coisa que o jogo poderia fazer, que eu acharia mais interessante, é pelo menos nas cidades principais, ele colocar um ponto de fast travel. Você tem em algumas cidades, mas tem outras que são tão importantes quanto que você não tem. Aí você depende de um item que você coloca lá e ele vai virar aquele seu ponto de fast travel. Verdade. Então a galera, inclusive, vai ter que gerenciar um pouco isso pra saber, né? Qual cidade será que eu vou mais e tal, pra você tentar usar o fast travel nesses momentos mais estratégicos. Esse foi o fator que eu mais fiquei, assim, decepcionado, assim, do jogo, porque eu não acho que ele tem que aderir muito ao que todo mundo faz. Eu acho que é até interessante fazer uma coisa diferente. Mas eu senti que depois de um certo tempo de jogo, isso fica tedioso. Né? Você ter que fazer as mesmas coisas o tempo todo, ele só te atrapalha e não agrega em nada, sabe? Ele fica um pouco mais cansativo quando você tem que voltar, mas quando é pra descobrir ainda coisas novas, eu gosto. Às vezes eu sinto que eu tô numa aventura do Senhor dos Anéis, aquela jornada, assim. O problema é você ter que ficar voltando, às vezes. E eu acho que ele poderia melhorar o interesse das atividades secundárias. Igual, eles ficaram falando bastante da Esfinge, né? Que é uma das poucas dungeons realmente diferentonas que a gente tem, que é opcional. De resto, é igual você falou, é uma caverninha que você passa ali, pega o item, e você não enfrenta nenhum bicho diferente, nenhum boss diferente, não tem um puzzle diferente. É só uma caverna. E uma coisa que eu percebi no mapa é que, embora ele seja mundo aberto, você tem muitos trechos que é caminho, na verdade, né? Não sei se você percebeu isso. Porque você tem um mapa ali, mas é um caminho, e se você tentar desvirtuar desse caminho, não dá, porque ele é cercado geralmente por montanhas. Tem áreas que você consegue subir, um pouquinho mais ampla, mas em geral é muito... Se você for ver a sua exploração, quando vocês forem jogar, você for ver a exploração no mapa, a área que tá mais descoberta é a área que são os caminhos mesmo. Verdade. Você não descobre um campo, você não anda num campo ali, são poucas exceções ali. E te perguntar, você tentou nadar?
Tentei. Já imaginava disso daí. Aí eu falei, mano, pô, não acredito que não dá nem pra nadar nesse jogo, mano. E pra quem não sabe, tenta nadar. Não vou falar o que acontece, não. Tenta nadar. Quem nunca jogou, você vai tomar um susto. Vai ter um negócio legal. Mas uma coisa que ele faz bem, e que eu diria, é no combate, né? Apesar dos inimigos, como a gente for dar uma repetida, o combate dele, ele é muito bacana. Que é uma coisa que até lembra um pouco o Monster Hunter, né? A cadência do combate. E é legal porque você pode estar sempre trocando de classe, então se você enjoar, você pode trocar. Inclusive, é até vantajoso trocar de classe, porque tem uns negócios que você desbloqueia, tipo umas passivas de classe, que você pode usar na outra. Uhum. Então, se você maximizar uma classe, às vezes pode ser interessante você tentar maximizar outras. E ele deixa você ver essas aptidões, eu acho que chama, né? Isso. Que é as habilidades que você pode carregar pra outra classe. Então, o que eu fazia era tipo assim... Eu tô pecando em tal coisa. Eu comecei de arqueiro, tava pecando em peso. Meu cara tava ficando no peso máximo muito rápido. Aí eu vi que o guerreiro, ele tem uma aptidão que ganha peso. Aí eu upei o guerreiro um pouquinho pra pegar a aptidão, depois voltei pro arqueiro. Isso funciona. E tô achando bem divertidinho o combate, assim. Tem umas classes que eu tô achando fortes, outras eu não gostei tanto, mas acho que aí vai de gosto da pessoa também. Eventualmente a galera vai descobrir algumas builds mais quebradas ali. De fato. Mas o combate funciona bem, ele é um tanto estratégico, então dependendo de escolher guerreiro, você vai às vezes ter que escalar mais os bichos. O arqueiro tem que ficar ali mais à distância, o mago também. Ele tem classes híbridas também, né? Isso. O lanceiro místico mesmo, que mistura magia com ataque físico. E as híbridas você vai pegando mais avançado, né? E ele não dá muito palpite de onde você pega. Então, vamos entrar no assunto dos pawns logo, né? Porque basicamente a gente cria o nosso personagem e cria o design do pawn, que vai ser o nosso companheiro que vai ficar durante a... Você cria seu pau. Você cria seu pau, vai estar junto com a gente na party o tempo todo ali. Ele tem um elementozinho do online que é você utilizar o pau de outros jogadores. Então, pode pegar o pau do seu amigo. Pode pegar o pau do seu amigo. Só que, tipo, o pau que entra é o... Pau que entra... Ele vai estar buildado daquele jeito. Se você buildou, o cara que contratar lá vai estar... upado do jeito, só que ele vai ser controlado por IA. Então você meio que cria um personagem para as outras pessoas poderem utilizar o seu personagem. E você ganha tipo bônus também quando a pessoa usa. Quando a pessoa dispensa o seu peão, ele pode te dar um presente, por exemplo. E aí você ganha esse presente. É uma forma até de fazer um trade de itens. Você pode fazer assim também. E uma coisa que eu achei bem legal, que ele faz nesse sentido, é que tipo assim, se o seu amigo passou por uma área e descobriu algum item, algum colecionável, assim, que o jogo tem bastante desses itens, seus besourinhos que aumentam peso e tal, o Pawn te avisa. Ele fala assim, eu já fui aqui com o meu mestre em outro lugar, vamos lá? E aí você pode, tipo, dar um comando, vamos. E aí ele te guia até um local secreto. Então isso é legal porque você tem essa interação entre dois jogadores. Acontece também quando você tá utilizando o Pawn de outro jogador, tipo, você vai, pega o baú e fala, eu não sabia disso aqui, eu vou falar pro meu mestre. Verdade. Então ele também, quando estão utilizando o seu peão, também ele vai ganhando conhecimento. Agora, vamos conversar aqui, porque o pau ajuda, mas o pau te fode também. Porque ele tem várias ocasiões onde ele te leva pra um lugar e ele tem amnésia. Se você encontrar algum bicho no caminho assim e tal, você vai coisar, ele depois esquece que tá te guiando. Isso aí é um pouco irritante, porque, tem uma parte da cidade, toda hora que eu passo, fala, tem uma escada aqui, podemos encontrar, não sei o que, eu já subi aquela escada. E, tipo, ele não marca que, o player já foi ali. Já aconteceu de eu abrir o baú, aí eu voltei na caverna e tal, cheguei na frente de novo, o baú já aberto e falando, tem um baú aqui, não sei o que, eu já tinha aberto aquele baú. É só na questão, a gente meio que passou por cima dos inimigos também, que eu senti que depois ali ele começa a repetir bastante os inimigos também. Eu acho que poderia ser uma coisa pra agregar mais, se ele adicionasse mais variedade, nem que seja só os inimigos simples, né, no mapa pra, você mudou de tal região, você geralmente tem os mesmos inimigos. Sim. Né? Então eles poderiam ter um pouquinho mais de variedade, que eu acho que ia deixar talvez a exploração ainda um pouco mais divertida. Eles até tentam dar uma variedade nesses inimigos mais fortes, né? Tipo o grifo, o ciclope e tal. Quando você vai passando assim, tem uma variedadezinha que é meio que da região, mas os inimigos padrãozinho mesmo, ele repete bastante. Então, mas os chefes, né, esses inimigos grandes, é uma coisa muito bacana de jogar. Tem inimigo que é colossal. Isso aí não é nem spoiler, deu pra ver no trailer lá. E que a fight é realmente interessante. E por você ter uma gama de classes diferentes que abordam o inimigo de maneira diferente, acho que eles fizeram um level design dele bem, do confronto,
porque você pode enfrentar ele de várias maneiras. Não, e é legal, porque eu acho que junto ao combate ser legal. Então, tipo, eu já derrotei não sei quantos grifos, mas eu gosto ainda. Enquanto o grifo, eu gosto de lutar com os grifos, por exemplo. E vamos falar do lado ruim. Acho que é o ponto mais negativo do jogo, que é a otimização desse negócio. E a gente jogou no PlayStation 5, né? Você jogou um pouco no PC? Joguei um pouco no PC também. Assim, eu quero ver como é que vai ser no PC geral ali da galera, porque tem queda de FPS. Nos consoles eu senti bastante ainda. Tipo, eu não tenho medidor, mas eu sinto que caiu pra uns 25 em muitos momentos, principalmente na cidade. Sim. Ele cai bastante. Ou quando, eu tenho momentos que eu joguei com 2 maguinhos, então era raio o negócio, e, dava uma lagada. É engraçado que às vezes dava lagada quando meio que acabava o combate comigo. Será que carregava Ragdoll? Não sei. Pode ser. Mas eu senti bastante também. A gente não tem software pra medir FPS, assim, tal, mas, assim, por olho, nossa, dá umas quedas fortes. E o contrário também acontece. Quando você vai em área muito fechada, tipo as cavernas, o jogo ele sobe, sei lá, pra 46 FPS, não sei. Mas, tipo, fica bem mais fluido do que quando você tá jogando normalmente, né? Então, por ele não ter um limitador de FPS no 30, às vezes você tá vendo... essa queda, na hora que depois você volta pros 29, 28, que é do mundo aberto, assim, você sente muito. Então, faltou uma boa otimizada aí da equipe da Capcom. E espero que isso seja corrigido com patch no futuro. Porque às vezes a gente joga a versão antecipada, vem mais problemático, mas a gente tem que comentar aqui porque não é a garantia de que vão arrumar, né? Pelo menos uma opção de travar o FPS deveria ter no menu. Ele não tem modo qualidade, modo desempenho, é aquele ali, pronto, acabou. Então você não tem nem como escolher. Mas a questão dos gráficos, cara, eu achei o gráfico também um erro e um acerto. O que você achou de forma geral? Cara, eu não senti muito problema no gráfico, não. Eu achei até bonitinho. Então, eu achei ele bonito na ambientação dele. É aquela ambientação medieval um pouquinho mais puxado pro Dark Fantasy, né? Muito colorido e tal. Ela ficou bem bonita. Os cenários eu achei bem bonito também. E as cutscenes. As cutscenes, elas são bem iluminadas, são bem dirigidas e tal. Tem uma hora que você passa da cutscene bonita pra gameplay. E aí corta sem iluminação nenhuma no personagem, no cenário, tá um negócio tudo chapado. Quando você acabou de ver uma cutscene bonitaça. Então, tipo, ele tem uma diferença bem drástica da cutscene pra gameplay que dá uma sentida, sabe? Eu não cheguei a olhar essa transição, não, mas realmente deve estranhar, porque as cutscenes são bem bonitas. E as animações faciais, tudo, bem básico. Bem basicona, assim. Entendeu? Tem muita elogio ali, não. Fora das cutscenes é tudo bem básico, então... Faltou uma refinadinha ali. Assim, resumo pra mim, Dragon's Dogma, eu particularmente fiquei bem viciado, ainda tô fazendo coisa no jogo ainda. Tem muita coisa opcional pra fazer no jogo. Vai ter muita gente descobrindo coisas e tal. Foi uma vibe meio Elden Ring nesse quesito pra mim, né? Ele é divertido, ele é gostosinho de jogar. Tem alguns poréns que eu acho que é esse do mapa que... talvez não seja um jogo pra todo mundo, né? Principalmente em algumas navegações ali. Teve um momento, por exemplo, que eu subi uma montanhona pra acessar uma caverna. Sem querer, eu voltei pra base da montanha. E eu tive que subir de novo na luta. Eu sem querer quebrei a ponte pra passar. Eu tive que descobrir um outro caminho. Isso eu achei legal, cara. Não, isso é engraçado. Mas às vezes você tá andando tanto que você fica... ai, meu Deus. Aí quando eu cheguei no acampamento, eu não tinha negócio de acampamento. Tava todo ferrado. Cara, mas isso aí foi um ponto que a gente até esqueceu de falar. Mas eu achei muito legal, tipo, ter coisas no mundo que você interage e elas ficam um tempo ali. Isso, tipo, só conserta depois passando um tempo, né? Esse daí é até uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Você pode quebrar algumas barricadas de água e acertar os inimigos. Então... isso é legal. Essa interação com o cenário, ela é bem legal. O mundo todo, ele fica escuro na noite, então a interação com o mundo na noite, ele é bacana, porque você tem que agir de uma forma um pouco mais cautelosa. E os inimigos todos mudam ali à noite também. Ele é legal ao mesmo tempo, porque por às vezes você tá sempre andando, você encontra umas situações meio... aleatórias que vai acontecer. Às vezes acontece só com você, que, nossa, olha isso que aconteceu, o bicho caiu não sei aonde, entendeu? Então isso acaba acontecendo também. Mas eu não sei se a galera que tá mais acostumada com aqueles jogos direto ao ponto, você já viajar, não sei como é que vai ser a reação do pessoal. Eu particularmente achei bem divertido, bem gostosinho minha jornada pelo Dragon's Dogma ali no geral. Mais pontos positivos que negativos. Eu também achei bem divertido o Dragon's Dogma, mas teve muita coisa que me incomodou mais do que eu gostaria que incomodasse. Eu acho que, tipo assim, legal, eles estão querendo manter a vibe do jogo, lá do jogo de 2012, mas ao mesmo tempo eu acho que ele poderia inovar mais, sem perder a essência. Eu acho que se ele implementasse algumas coisas, olhando o próprio Elden Ring, olhando, sei lá, Zelda talvez, que tentaram fazer umas coisas diferentes, eu acho que dava pra encaixar sem tirar a essência do Dragon's Dogma. Eu acho que dava até essa questão do fast travel, você ter um pouquinho mais de itens pra isso.
né? É bem, até onde eu contei, os itens que você pode, porque você tem fast travel nas cidades, e tem os itens que você cria, tipo, seu fast travel. Só que até onde eu vi até agora, são 3 que você pode fazer isso. Então acaba que ele fica meio discrepante os pontos de você viajar. Então se eles afrouxassem um pouquinho ainda, mantendo esse fato de você ter um fast travel limitado, acho que seria um pouquinho mais abraçaria um público maior, talvez. Mas é isso aí, rapaziada. Comenta aí como é que tá a hype de vocês pro Dragon's Dogma. Se a nossa review bateu com a sua expectativa, deixa aí abaixo, é claro, né, Hades? Mandar aquele like, né? Se inscrever no canal. E é isso aí, rapaziada. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.